Olá, eu convidei para conversar comigo a historiadora Heloísa Starling e o ensaísta Francisco Bosco, que lançaram recentemente, cada um livro muito importante à sua maneira, de acordo, cada um com seu recorte, para a gente entender o bolsonarismo, entender para onde a gente está caminhando nesse fenômeno político, entender por que o debate público foi implodido nos últimos anos e como que a gente pode sair desse atoleiro. O livro de Heloísa é o Linguagem da Destruição, Democracia Brasileira em Crise. São 3 ensaios, um dela, o outro do Miguel Lago e outro do Nilton Pinhoto, em que se propõem a analisar sob ângulos diferentes esse fenômeno. O ensaio de Heloísa é Brasil, País do Passado, em que ela fala sobre o reacionarismo. O livro do Francisco Bosco é O Diálogo Possível, por uma reconstrução do debate público brasileiro. O livro do Bosco é uma tentativa de refazer a trajetória da implosão desse diálogo e apontar caminhos para que possam tornar possível essa reconstituição da arena pública de debate. A conversa com os dois foi muito boa, a gente percorreu diversos temas que cercam o bolsonarismo, a situação brasileira atual e o desafio da democracia brasileira nos próximos anos. Eu espero que você goste. Vamos lá? Queria começar a nossa conversa primeiro agradecendo muito a ambos pelo tempo. A gente começou a falar sobre essa conversa já tem algumas semanas, mas conseguimos marcar. E queria perguntar para ambos que, por razões diferentes, de maneiras diferentes, mergulham no fenômeno que é o bolsonarismo. Queria perguntar para vocês, primeiro, Elo, respondendo a mesma pergunta depois do Bosco. Há cerca de um mês das eleições, Elo, qual é a força hoje do bolsonarismo? Não sei, não sei em termos de eleição, mas é muito grande, Guilherme. Se a gente olhar, se a gente pensar o que foi o governo Bolsonaro até agora, e se você pensar que as pesquisas estão indicando 30%, ou seja, 30% do eleitorado brasileiro está disposto a votar no Bolsonaro, conhecendo o governo Bolsonaro, tendo passado pela pandemia, é uma força política muito grande, né? Nesses termos, não sei se é uma força, se tem possibilidade de crescimento e de avanço ao ponto de ganhar a eleição ou não, isso eu não sei avaliar. Particularmente espero que não, e acho que mas me impressiona e me assusta você ter, depois de mais de 1.000 dias, né, de governo, 1.300 dias de governo, com o governo que foi, com a pandemia, com os mortos da pandemia principalmente, como é possível 32% do eleitorado estar disposto a apoiar o Bolsonaro? Entendeu? É isso que eu acho que é muito preocupante, muito forte. Bosco, qual é a força? Você ainda vê esse fenômeno perdurando nos próximos anos, seja qual for o resultado da eleição? Sim, penso na direção da Elô. Eu considero que, do ponto de vista eleitoral, o bolsonarismo está mais fraco do que ele já foi antes, né? Isso aí não é uma questão de interpretação, isso é uma questão de pesquisas mesmo. Ele foi eleito em 2018 com cerca de 57, 58 milhões de votos, né? Hoje, no primeiro turno, ele teria pouco mais da metade disso. Então, tudo leva a crer que o bolsonarismo é feito de um núcleo duro que muita gente tentou estudar durante esses últimos anos. Assim, não é tão fácil conseguir definir exatamente o que é esse núcleo duro, mas as melhores pesquisas que a gente tem apontam aí para algo entre 10% e 15%, né? Esse se mantém, e é esse que nos preocupa muito, como a Elu acabou de falar, porque diante de tudo o que aconteceu nos últimos anos, que isso se mantenha, isso revela uma dinâmica social dentro do país que a gente vai ter que se esforçar muito para poder dissolvê-la e integrá-la
a certos parâmetros fundamentais da democracia e até mais do que isso, assim, até das condições das pré-condições fundamentais do funcionamento da democracia. Entre essas pré-condições, uma certa atitude epistêmica. É sobre isso o meu livro, no fundo, e depois eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Mas o bolsonarismo, né, Elô, e o livro da Elô também, com o Miguel e o Newton, que se chama Linguagem da Destruição, né? Então também passa por uma questão epistêmica, que é o fato de nós termos perdido uma certa base epistêmica comum, sem a qual tudo fica muito disfuncional. A maior prova que tivemos disso foi dentro de uma pandemia, né, que matou milhões de pessoas no mundo, ter emergido no Brasil um discurso anticientífico e antivacina contra todas as evidências. Então, quando você perde, né, essas pré-condições epistêmicas elementares, como, por exemplo, a ciência, como as evidências, como dados empíricos, como uma certa forma de encarar argumentos, a gente poderia dizer de epistemicamente honesta, quando você perde isso tudo, é muito difícil você ter uma democracia funcional. Então a gente vai ter que lidar com isso nos próximos anos. Não é? Então, como a Elô vinha falando, não se trata apenas de derrotar Bolsonaro na eleição, mas teremos que lidar com essa dinâmica social para muito além da eleição, independentemente do seu resultado. Tem uma coisa que eu fico pensando, desculpa, Guilherme. Não, pode ir. Pode, que é o fato, o erro que provavelmente nós cometemos, né, é o fato de que esse fundo recessivo, né, que eu vou chamar do fundo recessivo, como disse lá, tem um jornalista muito bom, que é o Fernando Barros, da Piauí, que fez uma análise chamando a atenção para isso. E nós não tínhamos ideia dele, nós não enxergamos a existência desse fundo recessivo na sociedade brasileira, e demos de barato que isso não existia, entendeu? Então, nós precisamos entender, eu acho, e essa é a grande dificuldade, como é que ele se forma, né? O que aconteceu com o Brasil, que, de um lado, nós, até 2013, a percepção era de que a democracia estava avançando, estava se consolidada no Brasil. Não vimos destampar esse fundo recessivo, não percebemos, e não conseguimos, eu acho, ainda analisar de forma consistente aonde que ele, mapear e entender o que significa isso. Quer dizer, eu posso fazer uma fórmula geral, posso dizer assim, bom, uma sociedade fundada na escravidão, ela é uma sociedade hierárquica, ela é uma sociedade violenta, ela é uma sociedade racista, é uma sociedade desigual. E eu tenho que olhar para isso se eu quiser enfrentar o problema, se eu quiser construir a democracia, entendeu? Se eu quiser consolidar a democracia. Então, certamente, em 88, nós não olhamos para o passado, né? E apostamos na democracia, né? Na forma das instituições e na forma da prática eleitoral, voto, partidos e tal. Mas nós esquecemos daquilo que o Tocqueville diz, que é a democracia como um modo de vida em sociedade. E aí não criamos nem as ferramentas para construir essa cultura democrática, não olhamos para o passado e não identificamos isso que eu estou chamando do fundo recessivo. Faz sentido? Quer dizer, e eu estou, de novo, fazendo uma moldura, porque eu não consigo ainda identificar exatamente aonde que se forma esse fundo recessivo na sociedade e a maneira como ele emerge, porque isso é importante se a gente quiser enfrentar o que veio pela frente. Quer dizer, na hipótese do Bolsonaro perder a eleição, você está dizendo, e eu concordo,
É claro que esse fundo recessivo vai continuar. Então, esse bolsonarismo vai continuar. Nós sabemos como é que a democracia morre, mas nós precisamos descobrir como é que ela renasce. E talvez uma das ferramentas talvez seja essa, né? Não sei. Dentro Estou desse aqui. fundo recessivo e pegando um pouco do que o Bosco tinha falado, do núcleo duro dos 10, 15%, né, que algumas pesquisas apontam do que seria a turma que topa tudo com o Bolsonaro, né, a turma que tem uma congruência de valores com ele muito, muito grande. Você tem a Topa tudo turma com o Bolsonaro é ótimo, né? topa tudo com o Bolsonaro. É quase um quadro das emissoras de TV amigas do governo. É, Você tem uma parcela aí, vamos lembrar que ele ganha, né? Obviamente ele ganha com mais de 50%, e mesmo agora você tem projeções de intenção de voto acima de 30%, você tem uma turma aí que não é desse núcleo duro, e que muito provavelmente estão com Bolsonaro, entre outros fatores, pelo antipetismo. E você esmiuça no seu livro essa força do antipetismo, né, Bosco? E nessa eleição, a gente parece ver um duelo entre esse antipetismo e o antibolsonarismo, né? De pessoas que não estão votando, não estão dizendo que vão votar no Lula pelos predicados do Lula, mas sim por não querer o Bolsonaro também. Queria te perguntar, te pedir que você explicasse um pouco as raízes desse antipetismo que você faz muito bem no seu livro. Você caracteriza o que é o antipetista. Sim, em primeiro lugar, eu considero que hoje o antipetismo está bastante enfraquecido e é mais fraco, certamente, do que o antibolsonarismo. E, de novo, errei em começar com eu considero. Isso também está presente nas pesquisas de opinião, onde a Sim. rejeição do Bolsonaro ela é significativamente mais alta que a rejeição do Lula, né? Em 2018, o que aconteceu foi que a eleição se deu como uma espécie de corolário de uma narrativa que prevaleceu no Brasil e que foi uma narrativa longamente construída, né, que colocou o PT como o partido símbolo de um problema endêmico da sociedade brasileira, que é a corrupção, mas muito mais do que isso, mais amplamente, o PT acabou pagando por ter sido o partido que ficou no governo durante o maior tempo da nossa redemocratização, e é uma redemocratização que, embora tenha feito, não sei se a Elô concorda, provavelmente os maiores avanços sociais da nossa história democrática, o passivo da sociedade brasileira ele é tão gigantesco que esses avanços foram insuficientes para tornar a democracia liberal brasileira sustentável. A democracia liberal brasileira ela se revelou mais liberal do que democrática, né? Havia um sentimento difuso e não nomeado de uma certa impotência de participação popular, de cidadania, né? E tudo isso acaba eclodindo em junho de 2013, que é o primeiro grande acontecimento que atira uma pedra ali contra a vidraça do PT, e todos os acontecimentos seguintes que não têm uma relação causal com junho de 2013. Esse é um assunto bem complexo que depois a gente pode voltar nele, né? Mas todos os acontecimentos seguintes são aproveitados de tal maneira a jogar lenha naquilo que viria a ser a fogueira do antipetismo, né? Então, a Lava Jato, que é quem melhor canaliza institucionalmente a energia difusa liberada por 2013, faz toda uma narrativa de criminalização, especialmente do PT. Muitos outros partidos estiveram envolvidos também, mas especialmente do PT. Em seguida, o impeachment / golpe da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula. Então, acabou que o PT ele pagou o pato de todos os problemas da redemocratização brasileira e, em outra temporalidade, da história da experiência brasileira.
Em 2018 era essa a situação, e Bolsonaro surfou nela, né? Hoje é muito diferente, né, Guilherme Alô? Assim, o antipetismo ainda é uma força importante, é o principal trunfo com que o Bolsonaro conta, né? Quem viu o último debate aí na televisão viu que aqueles 2 minutos de considerações finais que cada candidato tem, o Bolsonaro não usou para defender o seu governo ou proposta, ele usou para praticar antipetismo, né? É quase tudo que eles têm, porque o governo em si é uma catástrofe, né? Mas mesmo assim está muito mais fraco, porque agora ele tem um rival, que é o antibolsonarismo, e esse sim está no seu auge, porque são quatro anos de governo do Bolsonaro, com uma atuação catastrófica em quase todos os campos, né, especialmente na resposta à pandemia. E você tem uma eleição que é uma eleição da memória do governo Lula contra a realidade do governo Bolsonaro. E é óbvio que, para a maioria da população, felizmente, a memória do governo Lula, com todas as limitações que esse governo teve, prevalece para a maioria do eleitorado sobre a realidade imediata do governo Bolsonaro. Elô, até hoje, mesmo depois de 4 anos desse governo, ainda tem gente que usa o adjetivo conservador para se referir ao Bolsonaro. E você, no livro, você define muito bem que não se trata de um governo conservador. A característica central do bolsonarismo é ele ser reacionário. Explica, por favor, a diferença entre os dois conceitos e por que o segundo se aplica melhor ao Bolsonaro. Eu também. Engraçado, eu acho que deve ter acontecido a mesma coisa com o Francisco. Eu usava reacionário, quer dizer, se bem que o Francisco é filósofo em geral é mais sábio, né? Mas eu usava reacionário assim como adjetivo, é um reaça, entendeu? Quer dizer, aquilo que está na periferia da direita, né? Era só um adjetivo. Quando eu fui estudar, tentar entender o que caracterizaria esse tipo de ação política que o governo, essa novidade, né, no Brasil, que é o Bolsonaro e o governo Bolsonaro, aí eu fui entender a necessidade de fazer a diferença. É muito confortável para o Bolsonaro ser chamado de conservador, porque o conservador é o que conserva, se a gente quiser simplificar. Né? A tradição conservadora ela vai conservar, de um lado, aquilo que são as instituições da sociedade com vistas à manutenção do padrão dessa sociedade, e ela vai recusar as mudanças. Né? Mudança dentro da tradição conservadora é uma coisa lenta, porque as consequências, papapá. Mas ela não é antidemocrática, ao contrário. Né? A tradição conservadora não tem nada de ser antidemocrática, mas então é muito confortável eu ser visto como conservador. O problema é que a ação política do Bolsonaro ela não conserva, ela destrói. Né? Então, não tem nada de conservador dentro do pensamento político, da tradição. E ela tem uma outra característica, que é um processo de destruição com alvo. Quer dizer, o alvo do Bolsonaro é a Constituição de 88 e a democracia. Né? E aí eu fui tentar entender o seguinte, mas o que caracteriza? Existe isso? Como é que eu posso pensar, né, uma visão de mundo, ou um movimento político, ou uma ação, uma forma de ação política, um projeto de poder, cujo objetivo seja destruir, né? Destruir a Constituição? Aí isso existe. Aí eu fui estudar. Esse é o reacionarismo. O reacionarismo surge, né, como visão de mundo e como forma política no final da Revolução Francesa, exatamente para fazer frente à Revolução, né? E o seu foco, o seu alvo, ele só tem um propósito, que é inicial contra os direitos, contra a Declaração de Direitos e contra a democracia. Do ponto de vista do reacionarismo, do reacionário, a democracia é o pior que pode acontecer. Nada nela salva, né? Porque ela é um processo um processo de... como é que diz um cara? Tem um filósofo espanhol, Francisco, que fala: a democracia é Satanás na cidade. Quem criou a democracia foi Satanás, porque ele está criando a igualdade entre as pessoas. Né?
e a alma da democracia é a Declaração de Direitos. Então, nós temos que destruir a Declaração de Direitos. E, a partir daí, eu estou mais ou menos simplificando, você tem 3 grandes ondas reacionárias no século XX. Né? Você tem no século XIX uma, 2 no século XX, e aí eu acho que agora, no século XXI, quando você olha para a Hungria, para Trump, para a Polônia, você vai para o Brasil, ou para outras lideranças políticas na Itália, na França, você vai identificar esse arco reacionário, quer dizer, o alvo é a democracia e o objetivo é destruir. E o Bolsonaro, inclusive, diz isso. Logo depois que ele toma posse, ele vai num jantar lá em Washington, acho que no dia 19 de janeiro, uma coisa assim, ou fevereiro, e diz assim, olha, o propósito do meu governo é destruir. O propósito do meu governo nós não vamos construir nada. Nós viemos desconstruir, ele não diz destruir, diz desconstruir. Né? E avisa, inclusive, o seguinte, e não cabe ao meu governo construir mesmo, não. Né? A minha função é essa da destruição. Então, o reacionarismo não é novo no Brasil, ele vai surgir lá no século XIX, no movimento político de restauração da coroa para Pedro I, e em algumas revoltas que ocorrem depois do primeiro reinado, a revolta de Pinto Madeira, são todas reacionárias. Surge também, no século XIX, no Brasil, uma imprensa reacionária na Bahia, né? Que é muito interessante para você entender esse alvo. Mas nós também, os historiadores, não analisamos na história do Brasil aonde que estão os focos reacionários. Falta pensar isso. Eu consigo ver a origem lá no século XIX, consigo ver hoje a minha hipótese, mas acho que nós, os historiadores, precisamos percorrer a história do Brasil para tentar entender aonde que estão esses alvos, esses focos, esse tipo de movimentação política cujo objetivo é destruir a democracia e os direitos. Queria falar um pouquinho sobre isso também, Elô e Guilherme. Ótimo. Você diz aí, o que eu tenho que estudar? Não, é complementar ao que a Elô está falando. Assim. Eu parto de uma premissa de que a sociedade brasileira, o debate público, estão sob uma espécie de dinâmica centrifugante, que se costuma chamar de polarização. Né? Eu tento, no livro, fazer uma genealogia dessa dinâmica nas últimas décadas no Brasil. Um dos fatores muito importantes que causam isso, me parece que é uma caricatura sistemática de ambos os lados do espectro político em relação ao seu adversário ideológico político. Então tem uma tendência, a meu ver, muito clara. Assim, essa tendência, para mim, é confirmada diariamente, tanto da parte da direita, em amalgamar o rico, complexo, heterogêneo campo da esquerda, em termos extremamente distorcidos e até grotescos, no caso da direita em relação à esquerda, né? Porque essa direita, que hoje a gente pode chamar de dominante, né? Não chega a ser hegemônica, mas é dominante, que é essa direita ultraconservadora. E aí é um pouco ambíguo, porque ela mistura justamente conservadores e reacionários, né? Mas essa direita, ela olha para a esquerda, sobretudo a sua parte reacionária, e tende a ver num social-democrata, num sujeito liberal de esquerda, um comunista. É grotesco a esse ponto. Mas também o que eu chamaria de esquerda dominante, que é uma esquerda petista, parapetista, tende a olhar à direita, o rico, complexo e heterogêneo campo ideológico político da direita, num amálgama falso, e que também transforma, por exemplo, liberais conservadores ou liberais em política econômica, que, entretanto, estão hoje muito mais flexíveis. Você pega um cara como Armínio Fraga, por exemplo, é um cara que defende hoje uma agenda de reforma tributária progressiva,
por exemplo, você pega essas pessoas e transforma tudo em neoliberal, quando não em fascista. Né? Esse tipo de prática, em inglês a gente chamaria de misrepresentation, né? De representação distorcida do outro, ele cria muita resistência. Quem é agredido no que deveria ser o seu direito à autorrepresentação, tende a criar maus afetos em relação ao outro campo, e esses maus afetos, eles vão produzindo esse efeito de centrifugação e vão produzindo também uma transformação na atitude epistêmica do sujeito. Isso eu queria insistir aqui, porque é muito fundamental. Quando você é muito agredido, quando você é representado de maneira distorcida, quando você é atacado o tempo todo, a tendência é você fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu tenho para mim que o ressentimento é o maior afeto do campo da política. É muito difícil, quando você é atacado, de novo, quem viu o debate na Band aí, viu o momento em que a Patrícia Campos Melo provocou o Lula em relação ao Ciro. O ressentimento veio ali, aquilo prejudicou muito a performance do Lula até, né? E a sociedade brasileira, para encaminhar para o fim o argumento, está muito atravessada por esse afeto do ressentimento que vem dessas representações erradas. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o problema do conservadorismo está diretamente relacionado a isso. A gente precisa fazer o esforço que a Heloísa fez, eu também faço no meu livro, tem um capítulo dedicado à história do conservadorismo, e é preciso entender essa história na sua complexidade e nas suas diferenças internas. Uma coisa é um filósofo como Michael Oakeshott, ou como Roger Scruton, outra coisa é um Olavo de Carvalho. São coisas muito diferentes. Quando a gente bota tudo no mesmo saco, a tendência é que o saco seja o pior saco possível. Porque a pessoa, quando ela é agredida, ela perde a sua capacidade de tensionar a sua posição pela posição adversária. Então, lá onde você tinha um conservador liberal, se você o caricatura, se você o agride, você tem grande chance de criar um ultraconservador aliado ao olavismo. Nesse sentido, a gente teve uma espécie de azar histórico. Para terminar, viu, Elô? Desculpa aqui estar me alongando. Eu estou gostando muito. Pode continuar. Só para terminar, a gente teve um azar, que foi o fato de que, por uma série de razões que tem a ver com a associação entre a direita e a ditadura no Brasil, associação em larguíssima medida correta, né? A direita ficou recalcada no debate brasileiro durante boa parte da redemocratização, a não ser em instâncias específicas, como possivelmente, sobretudo, a própria política econômica, onde a perspectiva ortodoxa, liberal, provavelmente foi mais forte no debate público. Mas, fora isso, nas universidades, nas ciências humanas, a direita ficou muito recalcada. Eu passei 9 anos entre mestrado e doutorado, na UFRJ, por exemplo, nunca li sequer um autor de direita. Eu estudei todo o marxismo ocidental, nunca li um autor de direita. E o que acontece? As pessoas que não se identificavam com o ideário progressista, que é um ideário que foi hegemônico a partir dos anos 60, em quase a totalidade do Ocidente, essas pessoas que tinham uma mentalidade conservadora, elas foram inibidas de participar do debate público e foram ali fermentando um ressentimento no porão do debate público brasileiro. Quem percebeu isso e quem soube canalizar toda essa massa de pessoas foi o Olavo de Carvalho. Isso foi um grande azar, porque acabou que toda a direita recalcada acabou sendo formada pelo Olavo de Carvalho, que é um pensador sui generis, né? Um pensador em que na mesma página você vai encontrar formulações lúcidas, muito inteligentes até, e o mais paranoico delírio reacionário. Então a gente ainda deu esse azar, que foi o Olavo de Carvalho, que organizou a direita à sua feição. Mas nós temos que parar de contribuir para isso. E para isso é importante a gente fazer esse esforço de separar o que na tradição, na teoria, na posição conservadora é passível de ser resgatado para o campo da democracia liberal e o que não é. Tem o diálogo possível e tem o diálogo impossível mesmo.
Mas eu tenho uma coisa, só um pé de página aqui. Tem uma coisa que eu acho que colabora nesse processo, que é, você até apontou isso, Francisco, que é pensar aqui antes, né, o que vem a 2013, eu acho que concordo com você, que é o momento em que você vê na borda desses. Primeiro, são movimentos com uma característica, sejam eles mais de esquerda ou não, com uma característica contra, né? São movimentos com algumas características perigosas para o experimento democrático, mesmo aqueles que não estão claramente alinhados no campo da direita. É o momento em que as forças de direita começam a retomar as ruas. Então, eu acho que o nosso corte é esse mesmo. Agora, o processo de destruição da política, que vai ser levado a cabo, por exemplo, pela Lava Jato, ele atinge todos os lados, né? Então, você tem um processo de destruição dos partidos políticos, um processo de destruição na política como uma prática na sociedade importante, em que as pessoas precisam. Sabe, você tem em algum momento, alguém precisa estudar a sério o que significou essa ação da Lava Jato, independente, para além do PT, entendeu? Ela é muito mais danosa à sociedade brasileira, ela foi muito mais danosa à democracia brasileira, e ela foi muito além do PT. O foco dela não era. Talvez a gente possa dizer que o foco imediato era o PT, mas o foco, porque precisava, mas o grande foco dela era a democracia, eram as práticas democráticas. Como é que eu vou destruir isso? Né? E aí, uma das coisas que eu acho que nós vamos precisar de pensar nesse país é as condições para reconstruir lideranças boas, jovens, de centro e conservadores, entendeu? Como é que nós vamos construir aí meia dúzia de Tancredo Neves, tá? Porque sem protagonismo político do centro, dos conservadores, nós não vamos conseguir avançar com a democracia. E se você olhar hoje para a liderança política brasileira, o processo de destruição pegou todo mundo. Então, cadê as lideranças? Vocês estão me dando deixas maravilhosas para eu encaixar várias perguntas. Eu estou deixando passar porque eu tô adorando ouvir vocês. Eu vou ficar quieta aqui. Não, mas eu já pulei umas 5 perguntas aqui para cada um. Mas eu queria falar daqui a pouco sobre esse ponto que você falou agora do que a gente vai ter do outro lado do espectro, caso o Lula de fato se eleja como as pesquisas preveem. Eu quero voltar a falar disso, mas eu não queria perder uma deixa que o Bosco me deu, já algumas perguntas atrás, que é sobre esse rompimento dos consensos epistêmicos, né? E que você narra muito no seu livro para falar sobre a implosão do debate público. Dos consensos que foram rompidos, você já falou de alguns, o próprio consenso científico, né? O outro no livro que você fala também era um certo consenso que havia, ou pelo menos uma dominância no entendimento de que a ditadura havia sido ruim, né? No repúdio à ditadura. Mas eu queria que você tentasse explicar para a gente, Bosco, quais foram os momentos ou os episódios, talvez de 2013 para cá, mas talvez anteriores, que causaram esses rompimentos, causaram essas fraturas? Guilherme, faltou você falar de um rompimento que talvez seja o mais importante, ou pelo menos é o menos percebido, e desempenha um papel em tudo que a gente viveu que é muito importante, que é a perda da centralidade da cultura popular no imaginário social brasileiro. Gostaria de falar sobre isso um pouco. A Elô escreveu um livro que é um livro extraordinário, que se chama Ser Republicano no Brasil Colônia. Né, Elô?
E por que eu estou citando esse livro? Porque, diferentemente de outros países, nós aqui no Brasil, nós não fomos capazes de criar um- uma nação que é uma comunidade imaginada na definição do Benedict Anderson, né? Nação é diferente de Estado, né? É uma Estado é um conjunto de regras jurídico-formais abstratas, né? Que englobam que vinculam uma certa população. Nação é outra coisa. Nação é um conceito que tem a ver com o campo da cultura, com o campo do imaginário, né? De o que une um certo povo em um território, não no campo das suas leis, mas no campo da sua história, no campo das suas práticas simbólicas, etc. Né? Então, outros países têm o seu sentimento de nação ligados à sua história institucional. Então, o caso da França, por exemplo, né? Talvez o significante fundador da nação francesa seja a Revolução Francesa e o significante do republicanismo. Né? Nos Estados Unidos, embora a Revolução burguesa lá não tenha sido tão ampla quanto na França, né? Deixou de lado toda a população negra, lá também, os Estados Unidos também tem uma forte ligação com o significante da democracia e tudo aquilo que significa em termos de vida americana. A Elô citou antes na conversa Tocqueville. Tocqueville foi o cara que percebeu a emergência da democracia americana, como é que isso funcionava ali como significante fundamental da nação americana. No Brasil, a gente não tem isso. A gente não teve, e aqui sem demagogia nenhuma, a Heloísa poderia falar infinitamente melhor do que eu, mas nós não tivemos. Eu aprendo muito com você, você sabe, Elô, assim, nós não Como tivemos. se diz aqui em Minas, é chumbo trocado. É, nós não tivemos na história brasileira um marco institucional vinculante que possa corresponder ao papel que as revoluções burguesas ou as revoluções socialistas, já no século XX, tiveram para outros países. Né? Os nossos grandes marcos institucionais, eles são todos, de alguma maneira, limitados. Então, o que a gente conseguiu criar no Brasil como ah, ah, unificador do sentimento de nação foi a cultura popular. A cultura popular é algo que é formado no Brasil à revelia de qualquer projeto institucional. Começa com o processo do Caramuru, do João Ramalho, de náufragos portugueses, com, com indígenas, e começa a se estender por todas as populações ribeirinhas, os brancos pobres que vinham de Portugal e se misturavam com as populações indígenas, depois negras, e espontaneamente, tanto quanto era possível no Brasil colônia. E isso começa a formar um conjunto de bens simbólicos, de trocas, que foi muito recalcado durante séculos na experiência brasileira, até que na segunda metade do século XIX, já no século XX, aquilo chega a um estado de autoconsciência e de afirmação. Aí a gente já está nos autores do Segundo Reinado e, sobretudo, no modernismo. Né? Quando a gente passa a olhar para a história espontânea do Brasil como um elemento a ser afirmado, saindo daquele paradigma de ver essa mistura como alguma coisa que é degradante do ponto de vista civilizatório, que era o paradigma anterior ali, eugenista, né? Nina Rodrigues, Silvio Romero, até o Euclides da Cunha participou disso um pouco e tal. Tudo isso para dizer, portanto, que a partir daí e ao longo do século XX é a cultura popular, representada sobretudo pelos fenômenos do samba, do carnaval, do futebol, que passa a agir como um grande elemento de unificação nacional. Por quê? Porque a cultura popular ela foi capaz de realizar tudo aquilo que a sociedade brasileira não foi capaz de realizar. Então, nos seus próprios termos e no seu lugar limitado, a gente vai encontrar na cultura popular protagonismo efetivo de pessoas negras, no futebol, no carnaval. A gente vai encontrar cruzamento, mistura com um nível de deshierarquização, de autonomia que a gente não tem em outros campos da sociedade brasileira, entre pessoas negras, mestiças, brancas,
letrados, iletrados, semi-letrados, pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas. O que é a história do samba? Se não tudo isso, evidentemente que tudo isso também é atravessado pela dinâmica hierarquizante da sociedade brasileira. Hoje em dia, com os chamados movimentos identitários, a nossa consciência para isso está muito mais aguda. Tá? Então, na história da música popular, embora você tenha tudo isso que eu falei, você tem também uma certa dinâmica de whitewashing, por exemplo, que faz com uma certa tendência as pessoas brancas se destacarem mais. Tem, mas a cultura popular segue sendo o lugar onde as virtudes que os setores progressistas da sociedade brasileira sonharam para si são realizadas de uma maneira que na sociedade nunca se realizou. Problema, justamente, na sociedade brasileira isso não aconteceu. A gente teve décadas e décadas de samba, de carnaval, de futebol, e a sociedade brasileira seguiu hierarquizada, verticalizada. Então, o que aconteceu? A cultura popular começou a sofrer uma série de críticas. Isso vem desde a geração Os Pianos dos anos 50, com Florestan Fernandes. Tem na obra do Abdias do Nascimento um ponto de radiação muito importante. Mais recentemente, a obra dos Racionais MCs. E, finalmente, essa nova onda dos chamados movimentos identitários. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não considero que seja uma mera coincidência o fato de que ocorreram praticamente de maneira simultânea o maior momento de crítica à cultura popular e a eclosão de junho de 2013 e tudo que aconteceu depois. Respondendo, portanto, e finalmente a sua pergunta, Guilherme, assim, um dos pilares da experiência brasileira que a gente, eu não diria que perdeu, mas que sofreu um abalo muito forte, e, de novo, não sem razão, foi o pilar da cultura popular. E perdido esse pilar, que apesar de tudo não deixava de funcionar como um elemento de unificação, isso colaborou para essa espécie de desagregação geral da sociedade brasileira. No meu livro, a proposta que eu faço é que sejamos capazes de perceber as falhas da cultura popular, mas que não incorramos na tentação de jogar fora o bebê com a água suja. E isso, para terminar, vale para tudo. Vale para a nossa vida institucional também. Porque o que aconteceu na nossa vida institucional foi a mesma dinâmica, como o Elô estava falando. E para terminar mesmo, o que foi a Lava Jato? A Lava Jato, a partir de premissas que não deixavam de ser premissas corretas, né? A premissa de que o sistema político se blindava diante da justiça, em vez de promover uma refundação da justiça, obedecendo aos princípios fundamentais do direito, atacou tanto o sistema político como um todo, quanto a própria justiça, que a Lava Jato, em vez de reformar, destruiu e descredibilizou também. O mesmo vale para a cultura popular. Como é que a gente consegue olhar, portanto, para toda a experiência brasileira, sendo capaz de identificar o que é falho do ponto de vista institucional, do ponto de vista social, mas sem jogar tudo isso para o alto, gente? Reformando, mesmo que seja uma reforma profunda, uma reforma radical, em vez de entrar nessa dinâmica anti-institucional, antissistêmica, tão profunda, tão difusa, tão sem foco, que acaba nos deixando aí em uma situação de anomia, cujo espólio, quem colhe, é o populismo mais barato da direita. Né? Desculpa. Mas tem uma questão aí que você fala no seu livro. Eu acho muito inteligente a sua formulação, acho que você resolveu um problema para mim, de pensamento importante, quando você opera com o fato de que as nações são imaginadas, como Benedict Anderson faz, mas não se imagina no vazio. Eu acho que o seu argumento é esse, né? Não se imagina no vazio. Como não se imagina no vazio, cada nação vai escrever o seu roteiro ou seu caminho imaginativo, e que, no nosso caso, é a cultura. E aí eu fico pensando que tem um eixo que eu acho que nós precisamos explorar, que é o fato de que, quando o governo Bolsonaro, entre as características que ele tem, ele aciona aquilo que a Hannah Arendt vai dizer quando ela analisa o totalitarismo, que é o governo da ralé,
ela está pensando na ralé como uma categoria política e não como uma categoria econômica. É o governo, eu coloco nos quadros administrativos aquilo que é o resíduo, que é a escória de cada área. Toda área de atuação tem lá o seu resíduo, a sua ralé, no sentido mais forte do termo. Eu acho que nós ainda vamos precisar traduzir esse conceito da Hannah Arendt para o Brasil, porque o termo ralé não é suficiente para dar conta dele. Mas, pensando nessa escória, nesse resíduo, então são esses. O Bolsonaro extrai os administradores, né, as figuras políticas do primeiro escalão e do segundo, desse lugar, em cada área profissional. E ele fez isso com extraordinária competência. E na cultura, isto foi fundamental, porque é preciso destruir a cultura brasileira, exatamente pelo que você disse, entendeu? Do ponto de vista do reacionarismo, eu preciso destruir a cultura brasileira, porque aí eu quebro a ideia da imaginação, né? Se eu perco a nação imaginada, o que sobra? Um aglomerado de homens vorazes, ferozes, individuais, incapazes de vida comum. Tá? Então, no caso brasileiro, nada é mais eficaz do que destruir, do que colocar as pessoas, do que destruir a cultura de forma radical, porque destruir a cultura significa destruir a nação imaginada. E destruir a nação imaginada significa destruir o ponto de partida para que eu construa o espaço público e construa o diálogo possível que sustenta a democracia, eu acho. Então, é o que você me fez pensar e eu vou roubar essa formulação de você, tá bom? Eu concordo, Lu. Só para terminar, que o Guilherme deve estar querendo falar aí. Não, o Guilherme Não, nunca mais vai conversar com nós Eu dois. quero ouvir aqui. Né? Guilherme nunca mais, ele vai passar na rua e fingir que não conhece a gente. Estou adorando. Então vai, Guilherme, vai. Não, continua, pode continuar. Não, eu ia só reafirmar a gravidade do que a Elô está falando, assim, porque o projeto do bolsonarismo em relação à cultura brasileira, assim, é de destruição, porque, de novo, né, não parte do mesmo solo comum, de onde vem essa ideia de nação brasileira, né? Como no samba do meu pai com o Aldir, naquele samba que eu adoro, que se chama Nação, né? Que começa com, né? Dorival Caymmi falou para Oxum: com Silas estou em boa companhia. Então você tem a Bahia, você tem os orixás, você tem o samba carioca, essa ideia da pluralidade da cultura brasileira como uma cultura popular feita de elementos negros, elementos indígenas. Isso aí não tem nada a ver com a noção de cultura bolsonarista. Quem melhor exprimiu a noção de cultura no governo Bolsonaro foi o, felizmente, ex-chanceler Ernesto Araújo. Quem tiver interesse, aquele blog dele, Metapolítica, ainda deve estar no ar. Lá estão as principais ideias do que é cultura para o bolsonarismo, estão lá, e é basicamente a percepção de que o Brasil não tem nada a ver com axé, dodô, curuzu, essas coisas não. O Brasil é um epifenômeno da cristandade ocidental. É isso, o Brasil não deve aspirar a nenhuma singularidade cultural que, por sua vez, é percebida como talvez o único trunfo civilizatório do Brasil para o mundo. Tudo isso, para eles, é coisa de uma elite liberal, progressista, e que deve ser destruída, né? A ideia deles é transformar o Brasil nesse epifenômeno cristão do Ocidente e só. É nesse nível mesmo de miséria a coisa. E é interessante, ouvindo vocês falando sobre essa questão cultural, eu fiquei lembrando dos momentos em que morreram figuras centrais dessa cultura popular. Você acabou de citar o próprio Aldir, mas diversos outros, o João Gilberto, todos os que morreram vitimados pela Covid, que o Bolsonaro, quando não tripudiou, ele silenciou, né? O silêncio foi a maioria das vezes, mas eu me lembro de um dos casos, não tenho certeza se foi o João Gilberto,
que ele ainda fez uma chacota do tipo, por que eu tenho que falar alguma coisa porque morreu o João Gilberto? Né? E essa diminuição dessas figuras passa por isso que vocês estão falando, né? Desse apagamento. Eu queria voltar ao ponto que a Elô tinha dado na resposta anterior, sobre a necessidade, você brincou, a necessidade de formar uns 10 Tancredos Neves, né? Uma coisa que... 10, no mínimo 10. Uma coisa que me agonia, eu fico pensando sobre o futuro, me agonia o seguinte, de novo, se confirmadas todas as pesquisas que estão aí, o Lula ganha, né? Se realmente não houver um acaso uma coisa muito inesperada, nos próximos 30 dias ou nos próximos 60 dias o Lula ganha. Que oposição vai haver? Porque os bolsonaristas, eles vão ser naturalmente a oposição ao Lula, lembrando que o bolsonarismo no Congresso é uma coisa muito menor do que ele é na sociedade. E vai continuar sendo. Né? Você vai ter, muito provavelmente, uma ampliação do Centrão nessas eleições, por decorrência do orçamento secreto. Você talvez tenha uma ampliação numérica, de bolsonaristas, mas bolsonaristas sozinhos não fazem, numericamente, oposição em Congresso suficiente a um governo que vai poder se religar com o Centrão, como foi a história dos governos do PT todos. Eles governaram com o Centrão e ninguém espera que vá ser diferente caso o Lula seja eleito. O que a gente pode esperar de uma oposição ao eventual governo Lula? Vou começar pela Elô. Mas olha só, Guilherme, eu acho que a gente tem que pensar que o governo Lula, se eleito, ele é eleito na combinação do que está... Eu não acho que é suficiente ainda, mas é a tentativa de construir uma frente democrática no país. Quer dizer, a ligação Lula-Alckmin evidencia isso. Né? Vocês vão ver que eu estou com muita saudade do Tancredo, mas o Tancredo dizia o seguinte, olha, frente não é para a gente tomar cerveja, frente é para a gente defender um princípio. Então, digamos, a partir da eleição, da vitória, né, você vai ter várias formas, vários eixos de oposição no Brasil, e isso é bom. Quer dizer, nós não podemos pensar que a oposição será, não acho que talvez... Uma coisa é pensar o que vai acontecer com o bolsonarismo no país, tá? E como é que ele vai continuar atuando contra a democracia, né? E, portanto, contra o governo Lula, mas contra uma coisa maior. Outra coisa, nós pensamos os diferentes eixos que eu espero que surjam, caminhos de oposição que surjam no Brasil, e que criem o debate público, aquilo que o Bosco está buscando, né? Chamar a nossa atenção, porque são essas forças de oposição que podem eventualmente estar ligadas dentro da frente, que vão fazer oposição, que vão dar substância ao debate público e, portanto, vão dar substância a um enraizamento democrático, entendeu? E são essas oposições, eu espero, que produzam as novas lideranças políticas. Né? Então, oposição é bom, sustenta a democracia, obriga o companheiro que está no governo a bem governar, né? E constrói as suas próprias lideranças, que é urgente acontecer. Então, isso é muito necessário. Agora, como é que nós vamos ter forças que não vão estar fazendo oposição ao Lula, elas vão estar destruindo a democracia. Quando eu penso no bolsonarismo, o foco não é fazer oposição, não é o debate público, né? Mas não é um projeto de país. Porque, veja, a oposição, as forças de oposição, elas apresentam projetos diversos de país. São os nossos projetos de futuro. Né? Então, eu vou fazer oposição ao Lula, eu não, mas quem for fazer oposição ao Lula, porque tem outros projetos que são melhores. Vamos debater esses projetos.
O bolsonarismo não tem projeto de país. Tá? O que está acontecendo, e o Lula precisa ganhar, inclusive por causa disso, é que, pela primeira vez na sua história, o Brasil não tem um projeto de futuro. E nós não sabemos por quanto tempo uma sociedade consegue viver sem futuro. Então, as oposições, ao formularem os seus projetos de país, elas vão estar enriquecendo muito o debate público e a democracia. É claro que vai ter momentos em que você vai olhar e falar assim, mas eu discordo e eu concordo. E é isso que é bom do ponto de vista da democracia, isso é urgente no Brasil. É isso que forma liderança. Tá? Não sei, entusiasmei aqui, Francisco, mas é isso, você não acha, não? Que isso tem a ver com o seu livro? Sim, sim. Eu estou mais preocupado, Elô e Guilherme, até sobre a oposição, acho que é isso que a Elô falou, e vai ser muito difícil governar, né? Eu acho que o Brasil vai seguir um pouco o script dos Estados Unidos, né? O bolsonarismo é uma força social. E destruição. Não podemos achar que eles estão fazendo oposição igual eu espero que o centro faça ou a direita faça, tá? Sim, sim, sim. De destruição, sim. E a gente tem que tentar destruir isso, né? E talvez o melhor que a gente pode esperar assim é que, saindo do poder e perdendo o controle das instituições investigativas, né, o Bolsonaro possa ser processado, assim, não entre os advogados, o pessoal do direito, assim, que não é bolsonarista, evidentemente, há um certo consenso quanto a que o Bolsonaro cometeu crimes comuns, né? Então, assim, e é nítido que ele tem medo, né, de ser processado pelos crimes comuns que cometeu, e talvez nesses 4 anos, assim, porque perdendo o poder, saindo do poder, é muito provável que a gente vá conhecer melhor o tamanho real do que é o movimento bolsonarista, porque né, essa parte que orbita, ela vai desaparecer. Então vai ficar ali o núcleo Essas moscas que voam em torno, né? As moscas, que essa é a metáfora mais adequada. E talvez o que vai permanecer não seja suficiente como força social para defender o Bolsonaro do que vai vir por aí em termos de acusação judicial. Se ele eventualmente é preso, isso seria isso é um baque enorme para o movimento, né? E uma grande liberação para a democracia brasileira. Mas eu ia dizer que eu tô mais preocupado até, ou pelo menos tão preocupado quanto, com o que vai ser da situação. Porque isso a gente acabou não conversando aqui, né? Mas assim, é muito importante a gente não deixar de observar que o que produziu o bolsonarismo, em primeiro lugar, por maus caminhos de toda sorte, mas foi, em primeiro lugar, o modo como a redemocratização se deu no Brasil. Eu queria retomar esse ponto. Foram as limitações da redemocratização no Brasil que acabaram criando as condições que levaram a junho de 2013, ao impeachment da Dilma, e no fim das contas, a emergência de Bolsonaro. Então, os nossos desafios eles são enormes, porque não basta a gente reconstituir os termos, o que já é difícil, reconstituir os termos do que era o Brasil antes de 2013, porque isso seria apenas recontratar uma crise cíclica. A gente tem que ser capaz de construir uma democracia liberal no Brasil que seja suficientemente transformadora para produzir uma democracia sustentável. E isso significa a gente encarar alguns dos passivos seculares do Brasil que a gente nunca foi capaz de encarar. O passivo mais importante talvez seja a questão racial no Brasil, né? A gente nunca teve no Brasil um movimento social tão forte que pressiona para a gente encarar o passivo racial no Brasil como a gente tem hoje. Mas isso se deu no mesmo momento em que os caminhos institucionais estavam todos bloqueados, né? Até que ponto, em um novo governo Lula,
os caminhos institucionais terão condições de encarar o problema racial no Brasil de forma a liberar esse problema e tornar a democracia sustentável no Brasil. Porque isso exige, por exemplo, uma transformação de toda a questão judicial carcerária no Brasil. Para mim é absolutamente chocante. Há muitas razões para considerar o Sérgio Moro uma figura pública abominável na vida brasileira, né? Mas uma das razões é, tendo ele aceito o cargo de ministro da Justiça, o que já é por si abominável, a agenda dele não enfatizar a situação carcerária no Brasil. A situação carcerária no Brasil, ela é necropolítica com N maiúsculo. Assim, o que você tem ali é uma máquina de encarceramento de juventude negra no Brasil. Você tem, sei lá, 30 ou 40% de presos sem julgamento, por crimes menores, ligados, na maioria das vezes, a tráfico de drogas. Então, coisas que o Brasil teria que encarar estruturalmente. Assim, situação carcerária, jurídico-carcerária e descriminalização de drogas, porque as coisas estão completamente ligadas. Essas são algumas das agendas que o Brasil vai ter que encarar. A situação terá condições de encarar a situação tributária no Brasil. Não há democracia sustentável no mundo sem uma reforma, uma situação tributária de alta progressividade. Tem que taxar super rico, mas muito, mas muito. Tem que taxar a herança, mas muito. Assim, mesmo um país como os Estados Unidos, que está longe de ser uma grande democracia, está muito mais perto de uma plutocracia, mesmo lá chega-se a taxar 40% de super ricos, embora a faixa de isenção também seja muito grande. Mas, enfim, os países mais desenvolvidos da OCDE têm taxas de taxação de transmissão de herança muito mais altas que as do Brasil, que ficam aí entre 4% e 8%, que é nada, gente. Se você não taxa a transmissão de capital, que democracia? A democracia é uma fantasia, porque se você concentra a transmissão de patrimônio, que democracia é essa? Então, assim, o Brasil tem uma agenda que é uma agenda que é dificílima para a situação, e se a situação não for capaz de encaminhar essa agenda, a gente vai estar contratando novamente um ciclo que vai levar a uma outra crise. Então, me preocupa muito a situação. E aí, para terminar, assim, para mim, as nossas tarefas são enormes. Assim, nós temos que ser capazes, ao mesmo tempo, de ajudar a criar uma nova direita, um novo centro e uma nova esquerda. É pouca coisa, né, Francisco Bosco? É pouca coisa. Trivial, diria. Não, eu acho que é simples. É coisa que mineiro resolve em 2 tempos. Ainda tem um outro ponto nessa Chama lista Minas. que você... É uma Minas Gerais, exatamente. Tem um outro ponto nessa lista que você citou aí, Bosco, que é a questão dos militares, né? Essa nova situação, se houver, ela vai ter que ter uma sabedoria para enfrentar isso muito grande. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa devolver aos militares a caixinha deles, né? Não podemos ser ingênuos também de achar que arrancar o band-aid de uma vez só vai ser uma coisa indolor, né? Não vai ser. Não vejo a caserna voltando numa boa para a caixinha deles. O que você acha sobre isso, Elô? Mas é porque você tem que considerar que esse talvez, sim, tenha sido mais um dos equívocos que nós não nos demos conta lá em 88. Quer dizer, repare, os 2 governos. O governo Dilma foi um governo muito ruim, então não vou tirar ele fora, porque acho que ele não teria competência para fazer isso mesmo. Mas o governo Lula e o governo FHC teriam competência para chamar uma reflexão, uma análise, um debate, junto com os militares, sobre as Forças Armadas, tá? Cuja base é o seguinte: para que serve Força Armada na democracia? É claro que eu estou simplificando, mas é isso, entendeu? Quer dizer, o que tinha que ter sido feito nos 2 governos os 2 governos sólidos, do ponto de vista democrático, depois da redemocratização, era qual é a função das Forças Armadas
dentro da democracia. Para que ela serve e como ela serve. Não foi feito. Nem Fernando Henrique fez, muito menos Lula. O que eles fizeram? Duas distorções. Três. Uma, vamos dar para os militares equipamento, papapá. Então, eles ficaram... uma forma de lidar com os militares gerando soluções de submarino, né, o equipamento, que eu acho que foi um caminho. O outro caminho se provocaram duas grandes distorções dentro das Forças Armadas. Uma foi a Operação Haiti do governo Lula. Tá? Quer dizer, foi o maior deslocamento de tropas da história do Brasil, maior do que na Segunda Guerra Mundial, para o Haiti. Essa Operação Haiti significou eu mandar tropa para um país pobre, negro, com um governo corrupto, e instalar essas tropas lá dizendo que eu vou pacificar. Qual é a mudança que ocorreu dentro da cultura política dos militares que foram para lá? Nós não sabemos porque não fizemos uma pesquisa, né? Mas que tipo de consequência isso teve no imaginário das Forças Armadas ter atuado no Haiti durante 13 anos? Tá? Então, essa é uma... E eu acho que a consequência disso é uma mudança ou interferência dentro do universo de valores das Forças Armadas e que não é bom para a democracia. A outra são as tais operações de garantia de lei e ordem, que é outro desastre, porque você tira as Forças Armadas daquilo que é a tarefa delas, que é guardar a fronteira, e coloca em favela, em comunidade, reprimindo, sabe? Não tem cabimento, né? Então, e cria uma mistura, e não tem cabimento, diriam os militares, os generais da ditadura, não tem cabimento, porque na hora que você coloca na mão das Forças Armadas função policial, você está correndo o risco de corrupção e degradação da instituição, né? Não era à toa que um general como Geisel ou Golbery tinha um pavor, não podiam nem ouvir falar em botar as Forças Armadas fazendo operação de polícia. Leônidas também. Os generais da ditadura sabiam o que isso significava. Então, além de não ter feito o debate, além de não ter definido, junto com as Forças Armadas, o que significa você ter essa instituição na democracia, o período pós, os dois governos com condições de fazer isso, agiram de maneira a botar o problema no fundo e criar soluções que deixassem, que não enfrentassem o problema militar. E deu no que deu, né? Então, é um debate que precisa ser feito. Qual é a função das Forças Armadas na democracia? O que é que nós queremos delas? Entendeu? Isso precisa ser feito, porque senão vai dar problema, né? Eu achei muito interessante, eu estava estudando, agora pensando nessa coisa do bicentenário, eu andei estudando talvez aquele que seja o nosso primeiro pensador republicano, que é o Frei Caneca, né? Que é o pensador da nossa outra independência, do ciclo revolucionário da independência. E o Frei Caneca, no jornal, quando ele está montando quais são os pilares do despotismo que Dom Pedro I está introduzindo a partir da Constituição outorgada, ele chama atenção para as Forças Armadas. E ele diz o seguinte: não pode deixar soldado interferir na política. Se as Forças Armadas tiverem pretensão política ou interferirem na política, a consequência disso é tirania, né? A consequência disso é despotismo. Veja, Frei Caneca está nos avisando em 1824. Então, era bom a gente enfrentar. A gente ouvir o Frei Caneca e enfrentar o problema, finalmente, no Brasil, para poder adequar as Forças Armadas a uma vocação efetivamente democrática. Elô e Bosco, a gente precisa, infelizmente, terminar. Não. Eu ficaria 3 contra. horas aqui com vocês. Não, eu sou contra, Guilherme. Lamento te informar, mas nós não vamos terminar. Não, mas foi muito, muito bom, muito bom. E assim, vocês devem estar com a mesma sensação que eu, que a gente falou 5% do que a gente podia falar, né? Mas foi muito bom. Eu, como eu falei, eu fiquei ouvindo vocês, me penitenciando por ter que interromper, como estou tendo que interromper agora.
Mas obrigado demais pelo tempo dos dois, pela generosidade das respostas, pelo raciocínio lúcido. E eu acho que também muito acessível, que eu acho que é um ponto positivo do livro de ambos. Eu sei que talvez dizer isso para dois intelectuais não seja a coisa mais comum de vocês ouvirem, mas eu acho que é um dos grandes méritos do livro de ambos. Vocês falam de temas muito complexos de uma maneira muito acessível para o grande público. Obrigado demais pelo tempo, novamente. Repitamos. Combinado. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Francisco. Vamos tomar café no Rio, Francisco, falar mal do Guilherme. Um beijo para vocês. Eu agradeço também. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Elô, pelo papo. Foi um prazer. Guilherme, eu verei em breve. A gente tem outro debate marcado. E, Elô, espero você no Rio aqui para a gente tomar esse café, tá? Negócio fechado. A gente podia falar mal do livro sensacional do Guilherme, o Sem Máscara. Vamos? Vamos. Vocês marcam e falem mal, por favor. Gente, obrigado demais, hein? Um abraço para os dois. Obrigada, gente. Tchau.